De carnaval, afinal, o publicitário, designer e criador do abadá Pedrinho da Rocha, depois do incidente com um trio de Ivete Sangalo, quando uma mangueira de gás carbônico estourou, feriu alguns foliões durante o desfile no carnaval. Pois é, o Pedrinho se manifestou diante desse caso e com uma sugestão para minimizar e até excluir possíveis problemas com esses veículos. A ideia seria diminuir o tamanho dos trios com uma maior modernidade. E nisso, olha ele, o homem é craque, hein? O publicitário, designer e criador do abadá Pedrinho da Rocha está aqui conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedrinho. Bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Hélio. Estou um pouco rouco aqui, né? Acho que foi a resultado aí do carnaval. Tranquilo, compreensível. Pedrinho, você propõe a diminuição do tamanho dos trios elétricos, inclusive menciona como exemplo o Eva Nave, o pranchão do Alavonté, também o navio pirata da Baiana System. Como é que você acha que esses modelos mais compactos podem, digamos, contribuir para a segurança, para a experiência dos foliões? Bem, eu acho que primeiro, eu fiz uma postagem muito em função do que eu vi no sábado. Não foi nem tão em função da questão de Ivete, certo? É porque no sábado eu vi lá o carnaval extremamente sufocado ali, né? E os trios muito grandes e fazendo uma pressão sobre a população. O que eu acho que é importante é o seguinte: o trio ele tem uma função básica que é de tocar, né? Que é a música. E acho que com o tempo ele passou a adquirir outras funções que talvez comprometam a presença, o tamanho dele, né? Tipo assim, a funcionalidade dele básica, que é tocar. Então, se você pegar lá atrás, ali, no período dos encontros de trio, o que é que ocorria? As pessoas botavam, os empresários, né, dos trios, não eram nem as bandas, os empresários de trio, eles tinham uma necessidade de mostrar muito som. Então, ia aumentando o tamanho do trio, haviam aqueles encontros, e a potência do trio importava mais do que a qualidade, do que a musicalidade, enfim. E isso ficou aí durante a década de 80, tal, como um fator de concorrência entre eles. Acho que com o advento da tecnologia do som, esse tamanho todo se tornou, eu acho que desnecessário. Mas aí já entrou outros aspectos, né? Porque as pessoas passaram a usar o trio também como status quo, para convidados, enfim. Só que eu acho que isso, dentro do conceito do carnaval hoje, ele vira uma peça, digamos, quase que um estorvo ali dentro do carnaval. Eu vi, já na terça-feira do carnaval, eu vi trios passando imensos com 100 pessoas do lado ali para o início da barra. Então não faz sentido. Eu acho que o trio perdeu um pouco da sua função original, que é animar, né? Estética também, né? A gente perdeu um pouco da estética. E acho que hoje, com a tecnologia do som, basta você fazer uma comparação. Se você chega num show no Teatro Castro Alves, na Concha Acústica, aquelas paredes de som que tinham antigamente, hoje ficam reduzidas a um terço ou um quarto do som. Então, logicamente, isso pode acontecer no trio também. Eu não vejo a necessidade de ter um trio tão grandão, tão, né, com aquela dimensão toda que termina pressionando as pessoas dentro das ruas. Você toca num ponto legal, porque por mais que possa ser uma tendência hoje de trios menores, mais charmosos e mais eficazes também, existe toda uma cultura de trios imponentes, né? Trios elétricos enormes. Eu acho que o grande desafio, Pedrinho, é exatamente como equilibrar essa modernização com a preservação de uma identidade cultural que já também se formou ao longo do carnaval com esses trios enormes, não? Sim, não tenha dúvida que existe uma cultura sobre isso, né? Mas eu acho que tudo se transforma, o carnaval se transforma e também essas coisas podem ser repensadas. O que eu fiz ali foi uma provocação, na verdade eu sou um designer, né? Eu não sou um técnico de som. Então eu fiz uma provocação. Eu acho também, e aí falando de um outro ponto de vista como design, que o carnaval baiano, ele tem um tripé, na minha opinião, na minha visão, né? Que é a musicalidade, o folião, né? E a fantasia. E quando eu digo a fantasia, eu não estou falando nem de forma literal. Falo assim, as pessoas vão para a rua porque vão realizar alguma coisa, ou querem encontrar alguém, ou querem se divertir, brincar. Existe uma fantasia por trás disso. E acho que
A gente precisa alimentar isso. Então, nós perdemos ao longo do tempo da coração da cidade, nós perdemos uma série de aspectos que compõem esse tripé aí do carnaval, certo? No sentido estético. E acho que o trio também perdeu bastante. O carnaval baiano foi sublimado pela música, somente a música. Então, nós abrimos mão de todo o outro lado, né, da fantasia, né, literalmente falando agora. E acho que quando eu falo de um trio como o do Alavante, por exemplo, necessariamente ele pode ser melhor do que aquilo em termos de tecnologia, né? Porque ali os caras fizeram um improviso na época, né? Mas acho que é um caminho. Daniela desceu o palco. O distanciamento do artista para o povo, eu acho que ficou muito grande. As pessoas precisam olhar para cima e sequer veem o artista. Então, acho que seria bom até para o artista isso. Você deixar ele mais próximo do furião, né? E de uma forma mais interativa, né? O artista e o furião. Eu acho que hoje está muito distante, né? Fica aquela peça imensa, aço puro, né? E sem nenhuma poesia. Outro ponto que ganha destaque, certamente, Pedrinho, é a organização da própria folia, não é? A gente está vendo aí, esse deve ter sido o carnaval mais frequentado por foliões dos últimos tempos, uma superlotação, o que está fazendo aí já prefeito considerar a possibilidade de repensar o formato do carnaval. E quando você menciona a necessidade de repensar também os próprios espaços dos trios elétricos, né? Essa megalomania de camarins suntuosos, excesso de áreas VIPs em cima do trio. Como é que você acha que essas mudanças podem também influenciar não apenas a experiência do público, mas na logística, na organização dos desfiles? Bem, na verdade, eu acho que as coisas elas se complementam, né? Obviamente que é importante que se pense na reorganização, até no fluxo de pessoas, né, que eu vi ali na Barra no sábado, algo assim impressionante, eu nunca tinha visto, né, com aquele volume. Acho que tem que se repensar, sim, né, como é que vai se distribuir esse público. Curiosamente, assim, eu não me lembro de nenhum circuito que tenha ocorrido por decreto, né? Todo circuito, ele geralmente são as pessoas que começam a frequentar. E eu fico sempre em dúvida quando alguém diz, vamos fazer um circuito em tal lugar, porque nenhum dos circuitos do Carnaval de Salvador foram feitos por decreto. Até então, né? Então, eu acho que é importante, sim, repensar. A questão do trio, como eu falei que é uma provocação, eu acho que é para as pessoas pensarem mesmo. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa curiosa, né? A Fórmula 1, até um paralelo. O que acontece na Fórmula 1? Tem lá a instituição que comanda a FIA, né? Comanda a Fórmula 1, e ela diz, olha, o carro tem que ter potência X, dimensões X, e cada fabricante ele vai fazer o melhor dentro daquilo. Então, eu acho que poderia se ter aí a médio prazo alguma coisa reunindo os técnicos de som, o pessoal da organização do Carnaval, do poder público. Quer dizer, quais são os critérios que poderiam ter de segurança, de melhor adaptação para o atual espaço, e determinar uma coisa e dar um prazo, obviamente, para que as pessoas se adaptassem e fizessem o melhor dentro daquilo. Com criatividade, lógico, né? Eu acho que os trios hoje viraram commodities, todos os trios são iguais, não existe mais identidade. A maioria dos trios vem de fora, não são nem trios baianos, né? Antigamente você tinha os trios feitos aqui, hoje em dia não são, com raras exceções. Então, assim, eu acho que trazer essa identidade é bacana. O carnaval é um elemento cultural também. E a gente ter isso de uma forma mais adaptada ao nosso carnaval, eu acho que seria interessante, não só para melhorar a qualidade do carnaval, mas também para melhorar o visual, a estética e o resultado dele todo. Opa, Pedrinho, bom dia, Ernesto aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, você como uma figura das mais importantes desse carnaval que a gente conhece, como ele é hoje, né? Você participa profissionalmente disso desde o princípio, dessa explosão do carnaval como negócio, né? Como negócio privado, e teu trabalho está muito presente nessa história. Agora eu queria te perguntar o seguinte, como designer mesmo, considerando que um trio elétrico, ele, agora eu concordo contigo, né? Virou commodity, virou uma coisa meio comum, mas ele até então era um elemento, uma intervenção estética naquela multidão ambulante, né? Uma coisa, desde os antigos, o trio Saborosa, Caetano Ávila, os clássicos, né?
a evolução desde a Fobica até, e na década de 80, o trio, o velho Osmar fez uma plataforma móvel que botava o Armandinho assim em cima da multidão, tinha essa coisa. Depois você vai ter um acidente com esse trio. Mas hoje a gente falando em repensar a função do trio, o tamanho dos trios, etc., você acha que o trio ele perde um pouco desse charme, desse componente de ser aquela coisa visualmente chamativa que circula e guia aquela multidão? A gente perde alguma coisa? Mal comparando mesmo, quando a gente sai do CD, sai do vinil e vai para o CD, e agora então nem se fala, não tem mais a mídia, a gente perdeu aqueles encartes maravilhosos, a gente perdeu essa embalagem da banda do carnaval circulando ali naquele mar de gente. Olha, eu acho que toda vez que a gente toca nesse tipo de assunto, pode parecer saudosismo ou nostalgia, né? Mas eu acho que o futuro é você olhar o passado e projetar o futuro. Então, assim, eu lembro de eu ali com 14 anos, sei lá, alguma coisa desse tipo, fiquei impressionado com a Caetanaro, que olhando hoje é uma coisa ínfima, pequenininha, né? Mas eu fiquei impressionado com aquele bólito ali na rua, né? Seu Orlando era um artista. Um construtor, né? Um artesão, um artista, um autodidata, uma figura. Né? Ele era quase que um arquiteto ali dentro daqui, quase não era um arquiteto, né? Um escultor, né? Então, assim, é óbvio que esse tipo de fantasia eu acho que é importante para o carnaval também, porque as pessoas verem um elemento desse bacana, o trio do Fubicão eu fiz para Armandinho em 2000, aquele que são aquelas 4 rodas com as paralamas. É uma solução simples, mas ela termina passando uma identidade bacana. Acho que os trios poderiam buscar um pouco disso, porque o que acontece hoje somente são os LEDs, que todos são iguais, né? As dimensões que são muito parecidas, e um monte de ferro, digamos assim. Você não consegue mais identificar, já vem ali o trio de fulano, sabe, ou de tal artista, ou de tal bloco. Os trios perderam essa identidade, né? Ficou tudo igual. Ficou tudo igual. E acho que isso é bacana, você ter um resgate disso, porque o carnaval é isso também, é fantasia, né? No sentido de todos os aspectos aí da fantasia. A gente já não tem mais a decoração da cidade e tal. Os trios podiam fazer esse papel, né? É verdade. Antigamente tinha concurso para a decoração da cidade, né? Era uma expectativa grande do tema e tal. O concurso, é verdade. Tempo de Wally Salomão ainda coordenando essa bagaça. Bons tempos também. Sem saudosismo, você está correto, mas a gente não pode esquecer do que rolou, afinal de contas, é a história que a gente viveu hoje também, é parte dela, né? E você projetar, você ver o futuro, você tem que conhecer a sua história, né? Você não fica vago, fica assim reinventando as coisas sem algum tipo de noção. Eu acho que tem que ter um caminho aí bacana para isso. É isso aí. Acho que o importante é abrir o espaço para essa discussão. Temos aí um ano inteiro pela frente, porque Carnaval do ano que vem vai vir arrebentando de novo, né? A expectativa sempre é essa, de um Carnaval superar o anterior, mas que essas discussões todas sejam colocadas no seu devido lugar para a gente buscar as melhores soluções, não é só para muitas vozes sejam ouvidas, assim, como a voz de uma figura como Pedrinho. Só para a gente encerrar, Pedrinho, a propósito desse acidente que aconteceu no trio da Ivete Sangalo, Mangueira lá do gás carbônico que se rompeu, não é? Teve gente que se feriu também e tal. Levando em conta o papel da segurança nesse novo modelo de trios menores, como é que você acha que isso pode garantir? Como é que a redução de tamanho não venha a comprometer a segurança dos participantes? A segurança de quem está em cima do trio, você fala? A segurança de quem está ali ao redor e em cima do trio também. Olha, né? se o trio fosse meu, não teria ninguém em cima, só os músicos e os técnicos. Eu acho que ali é um lugar de trabalho, não é um ambiente para aquilo. Eu já trabalhei muito decorando, eu comecei minha vida decorando trios, né? E via todo aquele processo ali. Então, em cima do trio ali, um ambiente inóspito até para você ficar curtindo o carnaval, né? Não é um lugar bacana para isso. E acho que quando você pega um caminhão de algumas toneladas, né? E você junta ali maquinário mecânico, eletrônico e tem tudo, quer dizer, é que nem um avião, né? Você
e você tem que mitigar, evitar que aconteça as coisas, mas existe um potencial de que ocorra, né? Então, obviamente que um artista como Ivete não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso, né? Aquela fatalidade pode acontecer com qualquer um, né? Por quê? Porque você tem uma série de coisas que estão ali juntas, né? Potencialmente, né, elas têm um risco, porque é normal, né, que tenha, você está juntando um monte de coisa que tem um potencial. Então, na hora que acontece, se você previne de uma forma melhor a questão de carga, de peso e tudo isso, acho que você diminui a possibilidade de que esse risco tenha um potencial maior. É óbvio, eu acho que a relação é direta. Aí, se você tem mais peso, se você tem mais carga em cima de um trio, você tem mais riscos, né? Então, o trio antigamente, quando subia ali a ladeira da Castro Alves, era comum o trio empinar, né? Porque o trio não era carreta. Então, às vezes, o trio parava quando ele saía empinar. As pessoas foram buscando. Às vezes era uma carreta improvisada, mal adaptada para receber aquela carga toda e aquele trabalho durante, né? Na verdade, Ernesto, era um truque, né? Isso. Era também um trucado, que o cara aí botava um peso atrás do gerador, na frente né, ali atrás da boleia, para que o trio não empinasse. Teve um acidente fatal também por causa disso, no Carnaval de 87, descendo ali com o trio se não me engano, dos Comanches, né? Foram 9 Mas parece pessoas. que o motorista saiu, né? E deixou o caminhão sozinho. Foi uma coisa meio louca aí, né? Infelizmente, esses improvisos não acontecem mais, né? A gente já avançou muito também nesse sentido, né? Melhorou bastante, mas eu acho que você tem hoje, com a tecnologia que você tem de som, com a passagem da carreta, que tem uma garantia muito melhor do que aqueles caminhões antigos e tal. Eu acho que pode se fazer alguma coisa bacana. Para o pessoal de fiscalização mais rigoroso também, tem mais norma para isso, tem mais fiscal, tem mais cobrança. Lógico. Né? E você vai ter eu acho que a questão que eu falei, assim, ser menos invasivo na multidão, eu acho bacana também. Quando eu estava ali na frente do Cristo no sábado, pela rua lateral vinha uma multidão, e vinha uma outra multidão com um trio, não vou nem citar aqui o nome, não importa, mas assim, eu digo, não vai caber. E o que aconteceu? Começou a haver uma pressão e as pessoas passaram mal e crianças sendo resgatadas para cima ali até daquele posto da SEDU, porque não cabia, fisicamente não cabia, mas o trio, quando ele entrou, aquela massa ali, ele termina ocupando um espaço também, né? E o que é que eu percebo, né? O artista que está em cima, que ele comanda o trio, ele nem sempre tem uma noção do que está acontecendo embaixo. Alguns artistas têm mais, outros têm menos experiência, ficam nervosos e tal. Então, assim, eu acho que tem que se repensar até essa comunicação, porque muitas vezes o cara está em cima... Uma torre de controle no Carnaval, né, Pedro? Uma torre de controle. Segura aí, peraí. Tem que organizar, né? Não tem isso, né, entendeu? Não existe uma comunicação entre todos, né, que seja bacana, afetiva. Então, muitas vezes o cara está mandando o trio ir para frente e está espremendo as pessoas e tal. Acho que a gente tem que repensar assim, porque está falando de pessoas, são foliões, né? Estão ali se divertindo, e tem que se pensar em cuidar disso. Legal. Pedrinho da Rocha, obrigado aí pela conversa, pelo papo, sempre bom. Obrigado, Jefferson. Conversar com também, você. Ernesto, Laís. Vamos ver, a gente jogou semente, mas esse papo ainda vai render muito para além do Carnaval, frente, viu? E a gente agradece mais uma vez Pedrinho da Rocha, ele que é publicitário, designer, ilustrador, criador do Abadá, conversando conosco. Um abraço para você, meu querido. Bom dia. 1 minuto para as 8 agora.